última quarta-feira, o mestre de capoeira foi levado de forma injusta e desumana para uma delegacia de polícia. Sob o argumento, segundo o G1, que ele cometeu o crime de desacato e desobediência. E o crime de desacato e desobediência está sim previsto no nosso Código Penal, que foi criado em 1940, quando o Brasil passava por uma ditadura de cunho nazista e fascista, apesar de ter tido seus pontos bons. Portanto, o artigo 330 desse mesmo código, do Código Penal de 1940, ele traz sim o crime de desobediência à ordem legal. Portanto, a ordem tem que ser legal. Contudo, antes da desobediência, se é que houve, porque a ordem deve ser dada a criminosos e a marginais, e não era o caso do mestre, e isso realmente dá um boom na cabeça. Antes disso, há uma cláusula constitucional que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja descrito em lei. E mais especificamente, o nosso artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja descrito em lei. Portanto, se ele estava sendo abordado como suspeito de um crime, os policiais deveriam falar o que foi que ele fez e o porquê daquilo. Tanto é que, segundo relatos, o mestre estava gritando: o que é que foi que eu fiz? E como é que você quer que uma pessoa colabore com você se ela não sabe o que está acontecendo? Especialmente quando está descrito em lei. Portanto, o primeiro crime que aconteceu aí foi constitucional, na verdade. Foi contra a Constituição. E nós sabemos que a Constituição, dentro dos países, ela é uma carta magna. Portanto, nada, e apesar de políticos e militares acharem que pode, nada pode ir contra a Constituição Federal. Criada depois de uma ditadura militar de 21 anos. Lutamos muito por isso e nada pode ir contra. Infelizmente na teoria, porque na prática o que acontece são certos abusos. O caso do mestre Nenê não é um caso individual, existem diversos nenês dentro das diversas comunidades dentro do Brasil. Isso acontece diariamente. Isso me indigna porque ninguém melhor para fazer leitura corporal do que um policial. Através da prática, através da vivência na rua, através do contato diário com criminosos, o policial consegue olhar e identificar criminoso ou não. Especialmente quando de fato as descrições, as características físicas descritas do criminoso de verdade não batiam completamente com a do mestre Nenê, Porque a citação eles estavam usando roupas diferentes, um estava de cor escura e outro estava de cor clara. Um tinha cabelo curto, o outro tinha cabelo longo, mas tinha uma coisa semelhante, Eram negros. Tinham uma pele um pouquinho mais escura do que os policiais e do que a maioria da elite brasileira. E, portanto, prestem atenção. Roupas diferentes, cabelos diferentes, mas uma coisa em comum. A polícia fez o quê? Focou no que eles têm em comum, que são negros. E negro é tudo igual, Negro comete crime, o negro é criminoso, o negro é estúpido, o negro não é gente, como um padre jesuíta chegou a falar uma vez no passado da história da nossa humanidade. Portanto, ele merecia, Claro que não, é um ser humano. Nós sabemos hoje que a ciência, ela faz um statement, palavra em inglês, enfim, ela assume que a variação genética de um povo, de um tipo de pele, de um tipo de cabelo para outro, varia muito menos que 0,1%. Portanto, não é outra espécie e não é outro gênero. Somos todos pertencentes à espécie humana e ao gênero humano. Não há nada diferente. O que há de diferente é a estupidez na cabeça de pessoas racistas que fazem a assumpção de que são superiores a pessoas de cores diferentes. Um outro ponto que chama a atenção é o ato dos policiais na chave cervical, o mais conhecido mata-leão, e um suspeito que nem batia com as características do verdadeiro criminoso. Portanto, aí é algo que vai também
na outra direção do que a corporação policial daquele local ditava e pregava, pois esse golpe, esse instrumento de mobilização foi proibido pela corporação no último julho. E pensem, se eles proibiram algo, é porque isso acontece bastante. Mesmo assim, os policiais continuaram a fazer, e foi o que houve com o caso do mestre Nenê. Isso é muito interessante, não? E aí há pessoas que vão dizer que não foi racismo, que foi o susto, que foi tudo. Pensem, qual é a pessoa que está com uma criança no colo que vai atacar e põe em risco a vida do próprio filho? Vocês fariam? Porque se você pensa isso que outra pessoa faria, e aí isso quer dizer que você faria. Eu não faria. Eu colaboraria, contanto que eu soubesse o que está acontecendo, certo? E um outro ponto a pessoa só pode ser detida mediante flagrante delito ou mandado judicial, porque, como falado aqui, esse argumento de desobediência à ordem legal, ele é inválido, pois antes disso houve um crime constitucional contra a Constituição, as cláusulas pétreas que a Constituição prega. Muito interessante. Um outro ponto que nós temos leis específicas para o uso de algemas, certo? O Decreto-Lei 8.858 de 2016, ele estabelece quando as algemas devem ser usadas, e é exatamente em caso de resistência, risco de fuga ou risco de a integridade física das pessoas presentes no local. E eu creio que as únicas pessoas que estavam em risco de integridade física naquele local eram os policiais, se o cidadão tivesse agido em legítima defesa. A família não estava em perigo e a comunidade na qual ele trabalhava, obviamente, não estava em perigo. E isso é um perigo constante, isso é um risco, porque quando a gente tem que explicar o óbvio, isso só prova o nosso grau de maturidade evolucionária, aonde a mente humana chegou. Evoluiu bastante tecnicamente, mas moralmente a mente ainda está desse tamanho. E a prova disso são casos como esses. Tá? Portanto, o uso de algemas ele deve prevenir de que a pessoa seja exposta a situações onde a sua dignidade seja rebaixada. E uma pessoa que ficou quase sem roupas, em frente à sua família, em frente à comunidade na qual trabalhava, foi algemado e imobilizado da maneira que o mestre foi, aonde está a dignidade? Certo? Um outro ponto o uso da força e o uso da violência. Nós sabemos sim, ao estudar a teoria do Estado, que o Estado tem sim um monopólio legítimo do uso da força contra aqueles que não obedecem ordens legais. Mas até que ponto essa ordem foi legal? Na verdade, qual foi a ordem mesmo? Tá? Portanto, há uma distinção tênue entre violência e força. A palavra violência, ela pressupõe que você viola algo, regras, convenções e normas já pré-estabelecidas. Enquanto que a palavra força é o seu poder físico e bélico que você usa contra os cidadãos que desobedecem à legislação de um certo país. Isso só me leva a crer que nesse caso não houve o uso da força. Vale lembrar que o Estado tem um monopólio legítimo do uso da força. Nada cita violência, porque violência significa violar regras, convenções e normas. Mas, acima de tudo, o que foi que houve, na verdade? Não foi desobediência, não foi desacato. Na verdade, foi uma afronta ao narcisismo de policiais brancos e vestindo fardas. Né? Porque nós sabemos que pessoas brancas, por natureza, se acham estupidamente superiores a pessoas de cor mais escura. E aquelas que usam farda, então, não é todos os casos, há exceção, para toda regra há uma exceção, mas aqueles de farda, então. Nós sabemos, e ao estudar muito de política, estudar a guerra e tudo, sabemos que militares são treinados para se achar superiores à maioria da população. Ou seja, eles se acham uma espécie de ser humano superior aos outros. Isso é inadmissível, porque isso não existe, não faz sentido. A polícia, o exército,
E os políticos, enfim, todo servidor público, ele é a personificação do Estado. E o dever do Estado é promover segurança para as pessoas. Um dos deveres. Mais educação e saúde, segurança e não terrorismo. O terrorismo é uma tática suja, usada por grupos sujos para espalhar o terror e o medo nas populações, as quais são inimigas de si. Ou seja, a população brasileira é de fato inimiga do Estado? Então por que usar o terror? Tá? Portanto, isso foi uma afronta ao narcisismo popularmente chamado de ego. Como assim? Um negro vai desobedecer à minha ordem? Como assim? A ordem não tinha embasamento jurídico, legal, constitucional. Mas como assim um negro vai desobedecer à minha ordem? Não pode, eu sou branco. E aí, deu no que deu. Narcisismo, pessoas despreparadas psicologicamente, pessoas perversas, psicopatas. Perversão é quando você usa o outro como objeto para sua própria satisfação sem sentir culpa. E a psicopatia, ela é um agravamento disso. Portanto, na verdade, não houve crime por parte do nosso mestre Nené, tá? Mas houve aí a contratação e a colocação de pessoas para trabalhar, pessoas que são desqualificadas e que por acaso não leram o regulamento das suas atividades e do seu ofício. Porque quando você entra no emprego, você vai ler o que você pode e o que você não pode fazer. Mas no caso de psicopatas, é impossível. E aí, a população pobre e negra brasileira fica nessa. E no caso de abusos de poder por parte do Estado, o que é que a gente vai fazer? Chamar a polícia?